Oiê, boa noite, pessoal. Hoje a live é sobre quais resinas utilizar para acrilizar, né? Então, tem uma diversidade de resinas no mercado. Achei importante tirar o óculos aqui que tá dando reflexo. Achei importante a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? É bem importante a gente ter esse conhecimento, quais são as diferenças entre elas, né? Quais são as indicações. Então, gente, vamos lá. Eu tô com várias resinas aqui na mesa, vou falar sobre cada uma delas, tá? Mas antes eu quero que vocês me falem qual resina vocês usam para fazer prótese total, para acrilizar a prótese total. Que resina que vocês usam? Custo do curso, quanto tá aproximadamente? Ainda não temos o valor do curso, tá? Mas mais para frente, lá no workshop, provavelmente a gente já vai ter o valor certinho, daí a gente passa para vocês. VIP, VIP Wave, STG, a maioria VIP, né? Clássico, VIP Crio, STG, VIP Wave Diamond D para micro-ondas. Isso. Eu acho que a grande maioria mesmo dos técnicos usa VIP, né? A VIP é uma resina nacional, né? Que é o mais popular aqui que a gente tem. E tem algumas linhas, né? Dentro da VIP tem algumas linhas diferentes. Então, tem a resina tradicional, né? Que é a VIP Crio Plus, tá? Só que a VIP Crio tem duas opções, ou com ou sem crosslink. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, crosslink e sem crosslink. Crosslink e sem crosslink, tá? Qual que é a diferença dessas duas resinas com ou sem crosslink, tá? O que é o crosslink? O crosslink, ele no processo de polimerização, né, onde acontece a união das moléculas, ele vai fazer, em vez de fazer só cadeias lineares, ele vai fazer como se fosse uma trama, né? Ele vai fazer como se fosse uma trama, como se fosse um tecido mesmo. Então, ele vai ficar mais resistente, tá? Ele vai polimerizar melhor. Para micro-ondas, eu posso usar essa resina aqui, a VIP Crio Plus, desde que ela tenha crosslink. Se ela não tiver crosslink, não dá para usar. A polimerização não vai ser eficiente sem o crosslink, tá? Então, para micro-ondas, posso usar essa daqui. Essa daqui eu também posso usar para técnica convencional, para panela, para termopneumática, para outros tipos de polimerizadora, tá? Então, qualquer tipo de polimerização eu posso usar. Essa aqui é a mais versátil, tá? Então, ela se encaixa em todos os tipos de acrilização, de polimerização. Ontem, na live de ontem que eu fiz com a Sasha, que foi sobre termopolimerização em micro-ondas, perguntaram: eu tenho que ter uma resina para cada tipo? Se eu fizer no meu laboratório, por exemplo, eu tenho o micro-ondas e tenho também a termopneumática. Eu tenho que ter uma resina para cada um? Não necessariamente. É claro que se você tiver uma resina para cada um, você vai ter um resultado mais específico para aquele determinado tipo de trabalho. Porém, essa aqui é a resina mais versátil que você pode usar tanto no micro-ondas, quanto na termopneumática, quanto na polimerizadora de longa duração, quanto na panela, tá? Então, essa aqui com crosslink. Eu acho que nem compensa comprar sem crosslink. Sem crosslink é só para polimerizadora mesmo e fogão, tá? Então, eu acho que não compensa. Na linha da VIP ainda, né? Tem esse VIP Wave. Qual que é a diferença, então, do VIP Wave para o VIP Crio com crosslink? Falando dos líquidos, tá? A diferença é que o VIP Wave, por ser uma resina mais nova, ela é uma resina mais moderna, tem mais tecnologia. Ela foi melhorada, então é como se fosse essa resina melhorada para polimerizar em micro-ondas. Então, ela é própria para micro-ondas. Você pode usar ela na panela, na termopneumática também, tá? Mas ela foi desenvolvida para micro-ondas, então o micro-ondas, pelo processo dele ser mais rápido, ele tem um pouco de acelerador, tá? Então, ele ajuda nessa polimerização da resina mais acelerada. É claro que a gente sempre vai dizer, preconiza que as resinas, né, essas aqui,
Fiquem 12 horas prensadas antes de polimerizar, e sim, ela vai estar preparada para polimerizar, tá? Essa aqui, se você for usar ela no micro-ondas, obrigatoriamente você tem que deixar as 12 horas prensada, né? Antes de polimerizar, que aí sim ela vai ser eficiente. A VIP Wave não necessariamente. Claro que se você deixar melhor, tá? Quanto mais tempo você deixar, melhor. Mas ela é uma resina um pouco mais moderna que permite fazer essa prensagem em tempo menor, tá? O crosslink é só no monômero? Sim, só no monômero. O crosslink é só no monômero. Do VIP Wave, o pó do VIP Wave, ele tem várias cores. Ontem perguntaram também na live se só tinha incolor. Não, ela não tem só incolor. Tem incolor, tem médio, tem rosa claro, rosa escuro, aqueles padrões, não os caracterizados, né? Mas tem várias cores ali, vários tons de rosa, os básicos ali, para você fazer a caracterização. E o incolor eu uso para fazer o palato da prótese total, uso para fazer placa mil relaxante. Eu posso usar o líquido crosslink para micro-ondas? Pode sim, tá? A diferença desse aqui, do com crosslink e o VIP Wave, é que o VIP Wave é mais moderno, tem mais tecnologia, né? Ele tem um acelerador a mais. Esse aqui você pode usar sim, porém, ele requer um pouco mais de cuidado, um pouco mais de tempo de prensagem, tá? Bom, essas opções aqui ainda, aí dentro ainda da linha da VIP, tem o kit STG, né? O kit de caracterização STG. A resina STG, ela não é só uma resina pigmentada com cor, ela não é somente essa resina com cor caracterizada, não, ela é muito além disso. Ela é uma resina de alto peso molecular. Então, por isso que ela é bem mais cara, né? Se você for comparar o preço do quilo, você vai cair de costas, melhor, né? Mas assim, ela é bem mais cara justamente por isso, porque ela é uma resina com muito mais qualidade, né? Muito mais um alto valor, né? Um alto peso molecular que vai fazer com que as cadeias se unam melhor, fique menos porosidade, uma prótese com menos infiltração de fluidos bucais, mais estável, né? Com menos contração, tudo isso vai favorecer. Então, ela é uma resina versátil também, né? Ela se adequa a qualquer tipo de líquido. Então, não existe não existe STG para micro-ondas, para termopneumática, não, é um só. O kit STG, ele é único. E aí você pode usar. O que vai mudar vai ser o líquido, ou VIP Wave, ou VIP Cryo Plus com crosslink, ou sem crosslink, independente da forma ali, tá? Então, ele é uma resina super versátil que se adequa. Tem os pigmentos que muita gente não sabe disso, né? Então, nos cursos, geralmente, quando eu mostro, as pessoas falam, nossa, eu nem sabia que existia, eu não sabia que tinha, porque eles não vêm no kit. Esses pigmentos intensos, você tem que comprar à parte, tá? Mas vale super a pena, eles dão um outro efeito na prótese, fica bem lindo, tá? Ó, então, são essas 3 cores aqui, ó, que é o roxo intenso. Ó, peraí, ixi, não vai pegar foco aqui, né? Ó, agora pegou. Esse aqui. Tá? O roxo. O vermelho 1, V1FS, ele é mais claro, um vermelho mais alaranjado, tá? Um vermelho num tom mais laranja, mais vivo, tá? E aí tem o outro vermelho, que é o vermelho 2, V2FS, que ele é um tom bem mais escuro. Ele é quase um rosa preto, assim, né? Quando você tá jogando ele, parece. Ele é mais pro Bordeaux, é um vermelho bem mais escuro mesmo, bem mais fechado, tá? Então, eu uso essas 3 cores aqui. Dependendo da caracterização que eu for fazer, eu uso só o vermelho 2. Dependendo da caracterização, eu uso só o vermelho 1. Ou uso só o roxo, ou eu mesclo, tá? Todas elas. Então, depende muito.
É importante que vocês, tendo essas cores intensas, você consegue fazer uma caracterização muito mais bonita, né? Só que, claro, gente, não é para usar isso aqui na vestibular, que você não vai manchar. Primeira caracterização que eu fiz utilizando os pigmentos sem conhecimento, manchou tudo, ficou horrível a prótese, né? Então, a gente usa sempre como nuvem, sempre na segunda camada, né? Para reproduzir ali o periósteo, reproduzir as veias, a parte da junção mucogengival, ali da mucosa alveolar, né? Onde tem mais irrigação sanguínea. Então, eu uso bastante esses pigmentos, assim, no fundo de vestíbulo, né? Para dar aquele contraste, aquele degradê. Tá? Só que esses pigmentos não vêm no kit, você tem que comprar à parte, tá? Ó, infelizmente o STG está com dias contados na VIP, não está mais, tá? Realmente teve essa questão, né? Foi colocada em pauta aí que quando a Dentsply comprou a VIP, que ia tirar alguns produtos de linha e o VIP Wave tava, né? Possivelmente iria sair, mas não vai, tá? Não vai mais. Vocês podem ficar tranquilos, se vocês não estiverem encontrando o STG, nem o STG e nem o VIP Wave vai sair, tá? Se vocês não estiverem encontrando nem o VIP Wave, nem o STG nas dentais, é porque como teve esse desespero todo mundo achou que ia sair de linha, todo mundo comprou e as dentais acabou ficando sem estoque. Mas logo já vai repondo esse estoque normal, tá? Então podem ficar bem tranquilos que não vai sair de linha, tá? Então, essas são as resinas que eu mais uso, que eu uso há mais tempo, né? Que eu tenho uma segurança em usar, que eu tenho um resultado bem legal, tá? Gosto bastante. Então, assim, hoje em dia no mercado não tem nenhuma resina que se equivale a ela, a STG, né? Não que eu conheça, pelo menos. Tem algumas que são caracterizadas, porém eu não sei a qualidade, né? Então, eu sei, acompanhei de perto toda a qualidade do processo da confecção da resina, né? Todo o processo de controle. Então, realmente é um controle muito criterioso ali, para realmente entregar um material diferenciado, tá? Então, a nível nacional, eu acho que é a melhor resina que existe a nível nacional, tá? Da STG. Usar resina incolor autopolimerizável com líquido termo funciona? Funciona, mas não se deve fazer isso, tá, Ricardo? A gente não deve de jeito nenhum fazer isso, porque as resinas, elas são separadas, né, na fábrica, em monômero e polímero, tá? Mas para unir e virar uma coisa só. A resina autopolimerizável, ela tem um tanto de catalisador e a resina termo tem outro. Então, se a gente misturar, eu não vou ter a polimerização correta, eu não vou ter a quantidade de monômero correto para aquela quantidade de polímero que tem no resina alto, tá? Então, não se deve misturar, tá? Resina termo com resina termo, resina alto com resina alto. Bia, o monômero da VIP Wave é o mesmo da VIP Crio? Não é o mesmo, Vanira, não é o mesmo monômero, tá? Eu expliquei isso agora há pouco. O VIP Wave, a diferença do VIP Wave para o VIP Crio é que essa aqui é uma resina mais moderna, com mais tecnologia. Ele tem um acelerador, tá? Para polimerização em micro-ondas ser mais eficiente, ser mais rápida, tá? Então, ela é mais moderna, tem mais tecnologia. Porém, você pode usar o VIP Crio com o crosslink no micro-ondas, só que você tem que tomar um pouco mais de cuidado, deixar obrigatoriamente as 12 horas prensadas, tá? Então, você já experimentou a resina da Triunfo? Não, nunca experimentei. Não conheço essa resina. Com crosslink, isso, com crosslink, Vanira, tá? A VIP Wave não tem essa diferença aqui, não tem essa diferenciação, porque todas elas têm crosslink, tá? Que mais? Agora vamos falar da Diamond D. A resina Diamond D é uma resina que já tem alguns anos, né? Ela já é uma resina antiga, é uma resina americana. Aqui no Brasil, eu acho que ela deve estar aqui, eu acho que faz uns 3, 4 anos, né? Que ela está aqui no mercado brasileiro, tá? A Dental News importa essa resina. A diferença dessa resina, ela é uma resina completamente diferente, a forma de manipular, a dosagem,
a textura, nossa, é totalmente diferente. Você leva um susto quando você faz a primeira vez que você vai preparar, tá? Então, até uma vez, lá no laboratório, lá em Curitiba, as meninas estavam falando assim, Bia, essa receita aqui, a quantidade que tá na embalagem tá errado, não dá certo, tem que colocar mais líquido do que tá dizendo ali. Eu falei, como assim? Como assim tem que colocar mais líquido do que tá dizendo? Você acha que a indústria não ia saber a quantidade correta de pó e líquido? Né? Não faz sentido isso. E aí, eu fui, né, fiquei curiosa ali, fui atrás e falei com o Paulo Leites, né, da Dental News. E daí ele me explicou. Ele, olha, realmente, e muita gente acha que tem que colocar mais líquido, porque ela tem um aspecto, ele tem um aspecto arenoso, parece que tá seco, sabe? Parece que a resina realmente tá seca, tá faltando líquido na nossa ideia, né? Na nossa ideia que a gente está acostumado ali com a VIP, a gente acha que tá faltando, mas não tá. Ela é assim mesmo. Então, é muito importante que a gente siga as proporções recomendadas pelo fabricante, né? Proporção pó e líquido. Porque é essa proporção de monômero exata para aquela quantidade de polímero. Se a gente colocar mais monômero, vai ficar excesso de monômero residual, né? Vai ficar monômero sobrando ali. Então, não é legal, tá? Então, a gente tem que respeitar bastante essa proporção pó e líquido, tá? Então, ela tem esse aspecto mais areoso mesmo, porém, respeitem a quantidade aqui. Voltando aqui, a resina Diamond, o grande diferencial dela é que ela é uma resina de ultra impacto. Ela é uma resina inquebrável, né? Vamos dizer assim. Ela quebra, óbvio, né? Porém, ela é muito mais resistente. Então, na época que ela foi lançada, tinha vários vídeos, do pessoal martelando a prótese, passando com caminhão em cima, sei lá, pisando em cima da prótese, e ela não quebrava, né? Então, realmente, ela é super mega resistente, tá? Ela tem dois tipos de líquido. Tem o líquido termopolimerizável e tem o líquido de micro-ondas. Tá vendo que o líquido de micro-ondas não fala que é termopolimerizável, só fala líquido de micro-ondas. O que eu percebi? Quando eu fui comprar essa resina, fui usar nos meus trabalhos pela primeira vez, né? O que eu percebi? Que eu falei, não, vou comprar o líquido de micro-ondas, porque eu já uso a técnica de micro-ondas, já tenho as búfalas de micro-ondas, são 4 minutos apenas no micro-ondas. Falei, nossa, né? Esse aí mesmo que eu quero. E aí eu tinha muito problema no laboratório, nos protocolos provisórios, em quebrar cantilever. Então, quando eu fazia um protocolo sem barra, né, que era um protocolo provisório, né, temporário, acabava quebrando no cantilever. Eu fazia fio de horta, usava aquele componente de barra distal, que tem um metalzinho ali, e mesmo assim, com o tempo, né, dependendo da força mastigatória do paciente, ele acabava quebrando. Eu falei, bom, acabou meus problemas, né, com o protocolo provisório, vou usar a resina Diamond, porque aí eu não vou ter esse problema de fratura no cantilever. Realmente, acabou com esse problema. Porém, eu estava observando que ela não tinha tanta passividade, ela dava uma distorcida grande na hora da acrilização. Eu prezo muito pela passividade das peças, né? Eu falo sobre isso, eu vivo isso há anos já, né? Então, de assentamento passivo, de passividade. Então, como que eu ia entregar uma prótese provisória que não estava tão passiva assim? Mesmo eu incluindo com o modelo, incluía com o índex, todas as úpulas parafusadas, e mesmo assim, ela às vezes ficava desadaptada. Eu tirava da múfula, deixava esfriar naturalmente, né? Nada. Eu tirava, eu ia parafusar, eu sentia que estava forçando, não estava bem passivo. Isso começou a me incomodar, né? Começou a me incomodar. Falei, ai, gente, não sei, né? Não sei o que eu estou fazendo de errado. Conversei com alguns colegas, conversei com algumas pessoas que usavam, né? E até que o Alker me falou, Bia, faz o seguinte, usa o líquido termo da Diamond, você pode usar ela no micro-ondas, porém com o dobro do tempo. Então, a gente está fazendo uns testes, uns estudos que a resina termo, ela tem uma qualidade melhor, né? Então, é como se essa de micro-ondas fosse uma resina alto, vamos dizer assim. Como se ela tivesse o comportamento de uma resina autopolimerizável, tá? Então, por isso que ela contrai mais.
Então, eu tô fazendo isso desde então. Tô usando a resina termo, o líquido termo, né? Porque a resina é a mesma. O Diamond é a mesma, tá? Não tem diferença. Porém, estou usando como líquido termo no micro-ondas por 8 minutos, tá? Então, a potência que eu uso é 90% no meu micro-ondas, que é de 1000 watts, tá? Desvantagem dessa resina, porém, por pouco tempo. Caracterização. Não dá para caracterizar, não tem ainda o kit de caracterização disponível. A gente está aguardando ansiosamente que venha esse kit, né? Ele está sendo desenvolvido, que é o kit aquarela, né? Que ele vai possibilitar a gente fazer caracterização. Tem algumas pessoas que misturam STG com a Diamond. Eu não indico mesmo, porque são resinas completamente diferentes, né? Ela tem comportamentos diferentes, então você vai acabar comprometendo a resistência dela, ela vai perder essa característica de ultra impacto, tá? Esse kit aquarela, eu participei do desenvolvimento dele, né? Eu fiz uma pesquisa ali para a gente ver as cores que mais usa e tal. Eu fiz até algumas caracterizações com ela aqui. Então, essa aqui é como se fosse a gengiva 13, né? Uma bem escura, tá vendo? Ó, achei que ficou bem bonito o resultado, gostei. Essa daqui, ó, como se fosse uma 4, um pouquinho mais vermelha. Tá dando um reflexo bem forte aqui, né? Não dá pra ver. Mas é possível fazer a caracterização, né? Só temos que aguardar agora o aquarela chegar. Ó, tem até uma cor de raiz ali que eu pedi pro Dr. Paulo. Falei, não, eu preciso que você faça uma cor de raiz, né, uma cor de osso, para eu conseguir fazer as caracterizações da forma como eu tô acostumada, né? A forma como eu gosto de trabalhar. Ó, e tem uns pigmentos mais intensos também, né? Tem umas cores mais intensas, uns roxos, ó. Então fica bem legal, ó. Bem bonito o resultado do aquarela, tá? Essa aqui é uma mais clarinha, uma gengiva número 2. Eu tô me baseando pelo kit STG porque é o que a gente tá mais habituado ali, né? Tá mais acostumado, só para dar um exemplo, tá? Ó. Bom, vamos lá. A outra coisa, a resina Diamond não tem incolor, tá? Ela só tem rosa. Tem vários tons de rosas, mas também não são... É tipo da VIP, assim, sabe? Tem vários tonzinhos, um pouco mais claro, um pouco mais escuro, mas ela tem uns nomes diferentes. Essa aqui é a original. Essa aqui é a cor original, mas tem uma que é pink... Tem uns nomes diferentes, uma que eu não vou lembrar agora de cabeça, tá? Mas tem várias cores. Não tem incolor, porém, se você for fazer uma prótese total com a Diamond, daí você tem que fazer ela toda rosa. Não dá para fazer caracterizada, como a gente costuma fazer aqui no Brasil, né? Que é o palato incolor. Essa questão do palato incolor, eu já conversei com algumas pessoas, né? Então, isso só existe aqui no Brasil. Fora do Brasil, Espanha, Portugal, Estados Unidos, é tudo rosa, realmente. Mas eu vejo que é uma questão cultural, né? Uma questão cultural. Parece, né? Nos parece que uma prótese com palato incolor é melhor, tem mais qualidade, né? Porque a gente, uma prótese toda rosa remete àquela prótese popular, né? Mas isso não tem nada a ver, isso é só uma questão de crença, de... Como é que é? Acabei de falar o nome da palavra, que eu esqueci. Costume, isso aí, tá? Vamos lá, então... Maia, fica quieta. A resina Diamond pode substituir a barra metálica? Se for para substituir a barra metálica, eu não indico, tá? Eu indico ela para você usar por um período, assim, no máximo 6 meses, como uma resina temporária mesmo, para protocolo sem barra. Com barra, ok, ela pode ficar ali anos, né, definitiva. Mas para protocolo, para substituir a barra, eu não indico, tá? Isso, cultural. Bia, ela parece mais clara. Qual que parece mais clara? A resina Diamond?
Depende da cor, né? Tem várias cores. Ah, outra coisa que eu não gosto, as veias. Eu não gosto das veinhas dela. Tem muita veia, tá? Deixa eu ver se essa aqui tá, ó. Ela tem muita veia, não dá pra ver aqui, né? A Maia já tá cheirando a resina aqui. Mas eu peneiro, tá? Eu tiro essas veinhas, eu não gosto. Eu acho que fica muito artificial essas veias, muito vermelhas, muito retas, tá? Então eu acabo peneirando, tá? Prótese total é difícil eu fazer com a resina Diamond, é muito difícil. Geralmente eu faço com a resina STG mesmo, né? E com o VIP Wave. Essa é o que eu faço de padrão, assim. Eu faço a resina Diamond quando é uma prótese total imediata, por exemplo, que é muito fina, né? Para não quebrar. Ou já fiz também num caso que o paciente tem muito histórico de fratura, né? Então tem um histórico grande de fratura de prótese, é legal você usar a resina Diamond também, que daí ela vai ajudar nessa resistência dessa prótese. Ou assim, pacientes que são muito idosos, né? Que são cuidados por cuidadores, enfermeiras, né? Que às vezes não tem tanto cuidado na higienização da peça, então acaba derrubando, né? Derrubando no chão, na pia mesmo. Então, às vezes é melhor fazer com a resina Diamond realmente porque ela vai ser mais resistente, tá? A aderência com os dentes, como é? Normal. A aderência é a mesma, ela adere bem aos dentes. Eu sempre indico usar a pala Bond, né? Independente da resina que vocês forem usar. O Pala Bond, ele é sensacional, ele é fantástico, ele vale muito o custo dele, tá? Ele é, nem sei, 100 e pouco, eu acho, mas ele rende muito, mas muito mesmo, ele rende demais, tá? Ele é um primer, ele é um agente de união, ele vai abrir as cutículas do dente para aderir essa resina, independente de qual for essa resina, tá? Se é da Cooser, se é da VIP, se é da Diamond, tá? Então, sempre usar o Pala Bond, você não vai ter nenhum problema com soltura de dentes, tá? Aí, tem outras resina agora que eu estou gostando muito mesmo, né? Que eu fiquei bem impressionada com ela. Eu até marquei uma live com o Bernardo Cambeiro. Vai ser na semana que vem ou na outra, se eu não me engano. Acho que vai ser na outra, na próxima segunda, sem ser nessa, na outra, dia 31, tá? Que é a Pala Express. Essa aqui, Pala Express. Eu não conhecia essa resina. Eu não conhecia. Sinceramente, eu não conhecia. Eu recebi essa resina no final do ano, tá? E fiz um trabalho com ela. Fiz uma dupla. Fiz uma dupla com a resina Pala Express, uma dupla de protocolo. Vocês sabem, né? Eu sempre falo isso para vocês. Todos os meus trabalhos eu levo no articulador para fazer ajuste, né? Para fazer a conferência e fazer ajuste oclusal. Eu fiquei muito impressionada com quando eu levei para o articulador com uma dupla, né? De caracterização, de uma dupla de protocolo. Com a resina Pala Express, ela não distorceu nada. Ela deu 0 ajuste, o pino continuou intacto. Foi assim, fantástico, achei fantástico. A grande vantagem dessa resina, ela é uma resina autopolimerizável, porém, ela é uma resina autopolimerizável importada, diferente das resinas nacionais, né? Então, ela tem um outro nível, né? Outro nível, muito superior. Ela é uma resina com 0 contração, ela não contrai, ela não distorce, ela tem muita estabilidade, ela não tem resíduo de monômero, né? Monômero residual, excesso de monômero residual. Então, ela é fantástica, fantástica mesmo. O tempo para trabalhar com ela é muito fácil. Ela é uma resina super fluida. Quando a gente mistura a quantidade correta ali de líquido, de monômero e polímero, ela fica super fluida. Você até acha, nossa senhora, coloquei líquido demais. É o contrário da resina Diamond, né? Mas aí você... E diferente também a forma de trabalhar, tá? Porque a resina VIP, por exemplo, quando eu manipulo, né, misturo o líquido e o pó, eu não posso ficar mexendo muito. Eu só dou uma mexidinha de leve ali, só para misturar, né? Mas sem ficar misturando. Já a Pala Express, eu preciso misturar. Então, eu fico ali
espatulando ela mesmo por uns 30 segundos, para que esse monômero incorpore todo esse polímero, senão ela fica com umas manchinhas, né? Eu já percebi isso. Então, tem que manipular mesmo, tá escrito na bula, por 30 segundos você fica ali misturando esse líquido com o polímero. E aí, ele tem eu deixo tampado no pote Paladon, mais ou menos de 7 a 10 minutos, e começo a fazer o processo de prensagem. Então, eu coloco dentro da mufla e fecho, né? Coloco na prensa 1 tonelada, mas é bem rápido. Prensa até uns 14 minutos, mais ou menos. Eu sempre uso um cronômetro quando eu tô fazendo. E aí, eu já coloco, deixo 0 tempo prensado, 0. O tempo que eu manipulei a resina até o tempo da prensa são 14 minutos. E aí, eu coloco na panela termopneumática por 30 minutos a 55 graus. Então, esse é o processo dessa caracterização, dessa polimerização, tá? A resina Pala Express, eu achei muito, muito, muito boa mesmo, tá? Eu tô achando ela ideal, assim, para protocolo. Para protocolo carga imediata, eu acho fantástica. Desvantagem, tá? A desvantagem dela é a caracterização. Então, como ela é uma resina autopolimerizável, não dá para eu misturar com STG, porque se eu misturar, eu até tentei já, eu fiz um teste. Eu peguei um moldezinho desse aqui e fiz um teste, coloquei o líquido da Pala Express com o STG, não endurece. Ela não endurece. Não sei por quê. Não sei por que não, eu sei por quê. Porque são resinas diferentes, são químicas diferentes, né? São materiais que não são compatíveis. Então, infelizmente, não deu para usar o STG. A caracterização que eles utilizam, né? É a caracterização fotopolimerizável, que é a do Pala Creative. Esse caso de dupla de protocolo que eu fiz, que é um que eu postei várias fotos esses dias, inclusive, que tá lá no meu feed, eu fiz ela toda vestibular dela caracterizada com a Pala Creative, que é a resina fotopolimerizável. Então, a gente é mais rápido, né, para encerar, porque eu não tenho que fazer todos os detalhes da gengiva ali. Faço a inclusão toda rosa, acrilizo ela toda rosa, dou acabamento. E aí, depois, só na vestibular, eu faço os detalhes da gengiva, de caracterização, de cores, de gengiva livre, gengiva inserida, freio, com a Pala Creative, tá? Deixa eu mostrar aqui. A Pala Creative, ela tem 2 texturas, tá? Então, ela tem várias cores, né? Ela vem numas bisnaguinhas assim, ó. Tá? E tem essas ponteirinhas aqui pra gente colocar com mais facilidade. Porém, essas aqui, elas são muito fluídas. É difícil de trabalhar no começo. Eu apanhei bastante para pegar o jeito dela, assim. Ela é bem fluida, assim, às vezes meio melecada, assim, sabe? Mais difícil. Só que tem essa aqui que é a Gum. Ó. Essa aqui, ai. Essa aqui, ela tem uma consistência igual aquelas resinas compostas mesmo de consultório, sabe? De fazer restauração. Ela é bem durinha, bem firme. Então, o jeito que eu consegui fazer a caracterização ali melhor é misturando as duas. Essa pastinha Gum aqui, eu já usei várias, já usei uns 10 tubos desse aqui, tá? E vou usando, mesclando com essas aqui. Daí tem umas cores intensas, tem rosa, tem vermelho, né? Tem um roxo bem forte, marrom, preto. Tem os mais intensos e tem os mais suaves. Então, tem acho que umas 6 cores de rosa clarinho, assim. E tem várias cores de pigmento para caracterizar, tá? Então, quando eu uso Pala Express, eu caracterizo o vestibular com isso. Ao menos que seja um protocolo só de papila, um protocolo que não tenha nem espaço para caracterizar, eu faço direto só com o Pala Express. A grande vantagem é o tempo, né? O tempo eu não preciso ficar esperando 12 horas prensado. E a gente sabe que protocolo, geralmente, carga imediata, a gente não tem tempo, né? Claro que dá para fazer, eu faço.
com 12 horas de prensagem, esperando o resfriamento da mufla. Porém, às vezes, né, na correria do dia a dia, acaba complicando um pouco. Então, o importante é vocês terem alternativas. O importante é vocês saberem qual as características de cada resina e que cada um tem a sua indicação. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um reembasamento de uma prótese total e o dentista quer para o mesmo dia. Eu já falei para ele, não, para o mesmo dia não dá, eu faço de um dia para o outro, porque eu vou deixar 12 horas prensada, daí no dia seguinte eu vou colocar para polimerizar, aí eu vou esperar o resfriamento da mufla, no final da tarde eu te entrego essa prótese reembasada. Daí, se o dentista falar, não dá, o paciente vai viajar, sei lá, tem que ser para o mesmo dia, eu vou usar o Pala Express, né? Eu vou usar o Pala Express. Eu tenho a incolor, que é a Clear, tá? Tem a Clear. Então, ali, faço em 30 minutos ali tá acrylizado, né? E com uma excelente qualidade. Quer descer, Maia? Desce, então. Placa mil relaxante, eu tô fazendo com a Pala Express. Sempre agora. Sempre. Tô amando o resultado da placa mil relaxante com a Pala Express na cor Clear. Aí eu coloco, às vezes, um pigmento azul ou rosa ali, para dar uma corzinha, né? Mas eu tô gostando muito, principalmente pela questão da estabilidade, né? Por ela ser uma resina que ela não contrai, por ela manter a estabilidade, então tô tendo um ótimo resultado com ela, tá? Bem legal. Tô gostando muito. E ela também, por essa questão dela ser alto, não dá pra gente prensar com o plástico e abrir e recortar, então não dá pra fazer o palato incolor, né? Quando eu fiz prótese total com ela, eu fiz o palato rosa, e daí eu dei uma caracterizada ali, só pra ficar mais bonitinho. Quando você vai fazer uma live prática dessas resinas, qual delas, Karine? Vou responder as perguntas aqui agora, né? Já mostrei todas as resinas que eu uso, tá? Então, essas são as que eu uso no meu dia a dia. Eu tenho todas elas no meu laboratório. E dependendo do que for, eu uso uma ou outra, tá? Dependendo do tempo que eu tenho, dependendo do prazo, da estética que eu quero. Se a pala é autopolimerizável, pode fazer SPT? Sim, pode sim, tá? Ela é para isso, ela é para fazer prótese total, tá? Ela é para fazer prótese total, para fazer protocolo, para fazer placa. É que ela é uma resina autopolimerizável, mas é totalmente diferente das resinas que a gente está acostumado a trabalhar. As resinas autopolimerizáveis nacionais são resinas que distorcem muito, tem liberação de monômero residual, né? Então, é uma resina que vai continuar distorcendo por, sei lá, 48 horas. Essa não, ela é uma resina que ela tem uma excelente qualidade, apesar de ser uma resina autopolimerizável, que é uma vantagem, né? Porque ela é rápida, tá? Boa noite, eu não estou achando a mufla da VIP para comprar. Usei uma de outra marca e mesmo tomando cuidado, acabou rachando. Você teria alguma indicação? Pedrinho, realmente a mufla da VIP seu de linha, tá? Infelizmente, é a melhor, na minha opinião, tá? Mas tem outras, tem a MAC, tem a OGP, tá? Só cuidar, passar bastante vaselina nela, tá? Para desincluir. Como é o tempo de prensagem para polimerizar a resina pala? O tempo de prensagem é 0, não fica nada prensado. É só o tempo de você apertar até chegar em 1 tonelada, pôr os parafusos e tirar. Não fica nada na prensa, nem pode ficar na prensa, porque quando ela começa o processo de polimerização dela, que vai entre 14 a 17 minutos, mais ou menos, ela precisa estar dentro da panela com pressão e temperatura, tá? Bia, não é difícil fazer caracterização com pala criativa e depois da prótese pronta? Tudo é prática, né? Tudo é
prática. A primeira vez que eu fiz, eu achei muito difícil. Achei, nossa, falei, meu Deus do céu, socorro. É totalmente diferente, é bem difícil no começo. Mas agora eu já tiro de letra. Como tudo que a gente vai fazer pela primeira vez. Primeira vez que eu usei STG, ficou ridículo, horrível. Achei, nossa, muito difícil, mancha. É porque eu não tinha o domínio daquele material, né? E com a pala Creative não é diferente. A aula prática poderia ser com a Pala Express. Quem sabe? Vamos ver se eu tiver um trabalho ali engatado, dá para fazer sim. A VIP Wave vai sair de linha mesmo? Não, gente, não vai, tá? Não vai sair de linha. Ela é muito cara? Ai, Sandra, agora você me pegou. Não sei o valor dela. Não sei mesmo. Mas eu conversei com várias pessoas que usam a resina Pala Express há tempo e gostam muito. Por isso que eu quis fazer essa live com o Cambeiro. A Melissa tá falando que tem uns kits lá, 108. Kit do que, Melissa? Que é 108. Então, por isso que eu quis fazer essa live com o Cambeiro, né? Com o Bernardo Cambeiro, para a gente falar um pouquinho da experiência dele com a resina. Vou falar um pouco da minha também, né? Porque muita gente não conhece. Eu mesmo não conhecia. Fui conhecer agora. Né? Então, eu sei que tem muita gente que não conhece essa resina. E realmente ela é muito fantástica, tá? A Wave. A Melissa tem a VIP Wave lá, kit, R$ 108, que eu acho que vem... É esse kitzinho aqui, ó. Eu comprei dela, inclusive. Que vem... Ui, vou derrubar aqui. Que vem esses 3 aqui, ó. Vem uma incolor, uma médio e um líquido. Esse kitzinho aqui, R$ 108. O polimento dela é igual ao da Termo? Igualzinho, Graziella. O polimento dela é igual. Exatamente igual. Usa as lixas lá do ruído das lixas, o acabamento com broca, normal. Do polimento no torno mecânico, tá? Você também faz a retenção nos dentes para prensagem? Não, uso só o Pala mesmo, o Pala Bond, tá? Bia, qual a diferença do Pala Bond para o Pala Sil? Deixa eu ver se eu tenho um Pala Sil aqui. Não, o Pala Sil eu não trouxe. A diferença do Pala Bond para o Pala Sil é totalmente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Pala Bond, ele é um agente de união, ele vai fazer, ele é um líquido, né, um primerzinho, que ele vai abrir os poros do dente para receber essa nova resina, então ele vai ter uma aderência melhor. Já o Pala Sil, ele é um acabamento, ele é como se fosse um glaze fotopolimerizado, então é como se você fosse dar um glaze na resina, né, passar aquele líquido para ela dar um brilho, então ela vai impermeabilizar aquela peça, vai deixar um brilho bem bonito, bem bonito, bem legal, tá? E ele é fotopolimerizável, o Pala Sil, o Pala Bond não. Como podemos fazer reparos? Tipo, se fizer as capturas do cilindro em boca para transitória, depois devemos fazer um acabamento e acrescentar resina alta em regiões, caso precise? Sim. Aí também dá para utilizar a Pala Express para isso, por ser uma resina melhor, tá? Para fazer esses reparos, para acrescentar. O Pala Bond não deixa formar aquela linha escura por bactérias entre o dente e a resina? Exatamente, Grazi, não deixa. Por ter essa aderência, né, no colo dos dentes, a gente passa bem ali no colo dos dentes, tem essa aderência, não tem essa infiltração. Essa linha preta, né, que forma entre o colo dos dentes, a linha escura, é porque teve uma infiltração de fluidos bucais ali, e daí ele acaba ficando aquele acúmulo de bactérias mesmo que escurece, fica feio, né? Então,
o Palabond evita que isso aconteça, tá? Ó, Cida, a Melissa, a Cida Alves está falando que ela quer o kit aí do VIP Wave. Gente, é isso então, tá? Acho que eu já tirei as dúvidas de vocês. Beijo grande para vocês